aqui ao meu lado o Bird Clemente. Aliás, eu esqueci de fazer um aviso aqui que é de interesse do Chiquinho. Bird, só um segundo. O que tem? Fala para mim, Chiquinho, tem show? Dia 13, 20 e 27 em São José dos Campos, no New York Ribs. New York Ribs. Ribs? É o nome da casa. É. Que é costela, Ribs, é isso? Não? É uma casa nova lá, muito legal. E aí? Steak House. Então, Ribs é a costela, aquelas costelinhas que você, aliás, Chiquinho me dá umas costelinhas de vez em quando, que são de matar. Fala pra mim. Vou estar lá com o meu Você e o trio? Eu e o trio, dia 13, 20 e 27 de maio. Que horas é? A partir das 21 horas. Tá bom, Chiquinho. Obrigado. No começo esqueci inteiramente que eu estava no elevador. Bird, vamos mostrar umas fotos aqui do livro, que esse livro está muito bem feito. Vamos passando aqui, ali é... Inauguração em Interlagos, 1940. Interlagos é de 1940? 40. O filho do Adhemar de Barros tinha uma fixação qualquer em corrida? Ele corria. É verdade que ele tinha um carro adaptado porque ele era mais gordo do que cabia dentro do carro? Eles mandaram vir 3 Maseratis naquela época, da época do Fangio. Tinham terminado o campeonato mundial. E aqui tinha um regulamento que era mecânica nacional, motor de uma marca e o chassi da outra. Mandaram vir 3 chassi Maserati e tiveram que cortar o carro dele para ele caber. Então, o carro dele era... Recortar. Um carro bonito, um motor Corvette, Corvetão, bonito. E tocava bem? Ele tocava bem? Olha, e corredor automóvel tem, como tudo, né? Tem aqueles que vão para se divertir, outro que acha que ele é imortal e quer, né? E tem o figurante, né? Tem tudo, em todo lugar, né? Vamos em frente. O que mais que tem aqui? Isso é a inauguração de Interlagos, ó. Também essa 1940. Tinha você vê que os camarotes eram tudo de madeira pintada. Fingia que era um camarote, né? Era fingido. Pô, Vamos mais. Demais. Isso daí, a Mil Milhas Brasileiras, foi a grande prova do Brasil, né? E o Wilson Eloy, quando eles começaram a tá ali? esse troféu, Eloy Goliano e o Wilson. É o Wilson? O Barão. O Barão. E esse troféu era o troféu que o Wilson fez para as 1000 milhas, um troféu de 2 metros de altura. Ele é uma lembrança de Indianápolis, né? Onde é que anda esse troféu hoje? Está no Museu da Bardal. Vamos em frente. Isso aí é 1000 milhas, né? Era um Farvest. Interlagos era um Farvest. O Wilson, quando fez a primeira 1000 milhas, ele deve ter tido um problema muito sério, porque fazer uma prova de 200 voltas do circuito fechado, ele não tinha nem com quem conversar. Hoje tem um diretor de prova com exército treinado, que é o nosso amigo Montagnier, né? Vamos mais. Naquela época ele... esse é curioso. Na época da Vemag, o Jorge Lettre, ele era o nosso chefe, o apelido dele era Tenente, ele era super rigoroso, né? E ele fez eu e o Marinho decorarmos os números das placas de boxe em japonês, tá vendo lá? Tá ali. Eu, quando falava isso, diziam que eu estava esclerosado, que eu estava louco. A fotografia, achei a fotografia. Era para os concorrentes não saberem a nossa informação. Quais eram as informações? Que era tudo via placa, né? Não tinha rádio. Não tinha nada. Nada. Era tudo na raça. Ô, Caio, vamos mais, ver se tem outras, mais adiante também, outras fotos, para a gente ter uma ideia. Aqui... Esse é o Chico Landi. É uma Ferrari da fábrica. Qual? Aquela 38? É uma Ferrari da fábrica. E corria de touca, né? Não era nem capacete, era uma touca de couro. No começo era touca, né? Depois virou capacete, um capacete aberto e foi evoluindo, né? Aquela touca, qual era a função? Era não descabelar, Não descabelar, o que podia ser? Esses carros tinham cinto de segurança? Não, nem nada. Não. Imagina. Eu caí do carro uma vez, já na década de 60, pilotando o Berlinette, a Renault Berlinette Alpine. Aonde? Em Interlagos? Não, eu corri fazendo uma exibição. Eu e o Luizinho Pereira Bueno, a gente fazia um negócio chamado Cirquinho, para promover a venda dos Renault naquela época. E quando não tinha corrida, a gente ia fazer acrobacia no Brasil, no interior e tal. E um dia a porta abriu e eu caí. Legal, não tem? Era a vida da gente. Em Indianápolis também tem umas histórias assim? Olha, de caras que paravam para tomar champanhe, depois... Bom, é legal. Agora, em Indianápolis tem uma coisa, Jô, que eu sempre gosto de falar.
Indianápolis, as 500 milhas, é o maior evento esportivo do mundo. É um público de 500 mil pessoas. É uma loucura isso. E nós brasileiros ganhamos 6 vezes aquilo lá. É um negócio assim... Então, o Emerson, sabe? só o Emerson. O Emerson ganhou, o Gil de Ferran e o Elinho Castro Neves ganham 3 vezes. E uma coisa que eu não me conformo é que o Elinho é um cara tão articulado, eu acho que ele é o atleta que mais sabe lidar com a imagem dele. Porque ele, diante de uma câmera, parece que ele é um ator, entendeu? Ganhar um concurso de dança lá, maravilha, né? O cara não pode andar na rua lá. E aqui no Brasil ele é quase que um desconhecido, né? Eu acho isso um absurdo, porque ganhar por 6 vezes um evento do nível de Indianápolis, lá nos Estados Unidos ele não pode andar na rua sem segurança. E aqui a mídia não divulga. Eu vejo tanta coisa sem interesse de esporte. Né? Aliás, tem uma coisa também que eu acho curiosa. Vai mudando foto para dar tempo de a gente mostrar mais. Esse é o nosso carro da 1061. Esse carro foi o melhor carro daquela época. Esse carro descia a reta 200 km por hora no rabo dos Corvettes. Tinha tração dianteira esse carro. Tração né? era um DKV. Quem é que Eu tá e o ali? Marinho, Você? meu companheiro Marinho Sérgio Camargo Filho. Esse cara foi o maior piloto de circuito de rua do Brasil. Vamos mais. Tudo com ele. Isso aí, o que é? Ele é o Mauro Salles. Olha aí, rapaz, o Mauro Salles. O Mauro Salles, no comecinho da carreira dele, da carreira como publicitário, né? Sim. Porque foi na Willys que ele montou a agência dele. O presidente da Willys adorava o Mauro. E aí está a história da Willys no Brasil, da Renault no Brasil, né? Porque está lá o Christian Heinz, aquele no meio, o Jean Redelé. O Jean Redelé era dono da Alpine. Toda a tecnologia para o nosso caso de competição vinha do Jean Redelé. E aqui é o Mauro em início de carreira aí, ó. Sabe que eu tive um Dauphine, que eu comprei de segunda mão, foi o carro que mais problema me deu na vida. Por Tinha isso que andar mesmo. com a lata d'água do lado, porque ele andava 15 quilômetros e já fervia. Solta. Você sabe por quê, João? Porque o Renault, quando ele foi lançado aqui no Brasil, o concorrente dele era o Volkswagen, né? E o Renault é um carro para a Europa, um carro que pesava 600 quilos, 4 portas, né? Um carro delicadinho. E o grande problema do nosso departamento de competição e do Mauro Salles era justamente isso. Era provar que o Renault era resistente. Tanto que nós fizemos uma coisa que ficou, eu acho que até ficou esquecida, eu gostaria que acontecesse alguma coisa. Nós fizemos o recorde mundial de resistência com o Renault Gordini Interlagos. Nós fizemos 21 Mas resistência dias... do carro ou do piloto? Dos para aguentar dois. O Gordini também tinha que ter uma resistência. É mesmo? Você acha? Nossa! Mas olha, nós fizemos 21 dias, nós andamos 21 dias, 51 mil quilômetros nós andamos. Agora, você correu para DKV também. Também. Isso foi antes ou depois? Foi antes. Antes. Primeira fábrica no Brasil foi a Vemag. Primeira fábrica a botar um carro em competição foi a Vemag. Hoje em dia não tem mais nenhuma Mudou, fábrica, né, nem nada. Mudou. Hoje o automobilismo se tornou um esporte caríssimo, né? Não, mas digo mesmo como indústria, não tem mais DKV aqui. Não, mas a indústria de automóvel e de autopeça, na minha época, é que patrocinava os pilotos e os carros. Hoje não. Hoje em dia não. Hoje quem patrocina é quem quer fazer propaganda, não é quem está... Você está me fazendo lembrar de alguns carros que eu tive um Fissori. Você lembra do Fissori? Puta, o Jorge tinha uma bronca desse carro. É mesmo, eu também. Olha... Não, mas não é por isso, não. O carro era bom. É que o Jorge... ele era muito bonito o carro. Muito bonito. Belo Antônio. Bonito, mas não... Bonito, mas não andava. Não dava no couro. Era muito pesado. Era pesado. Mas se você vê esse motor carro não hoje... aguentava. Mas se você vê esse carro hoje, até hoje ele é bonito. Não, a linha dele é linda, mas o motor não aguentava. Então, eu comprei... o carro, acho que foi o primeiro carro que eu comprei novo, de um querido amigo chamado Geraldo Mauger, que era um... Geraldo Mauger? Você era amigo dele? Mas amigo Puxa, fraterno Geraldo do era Geraldo meu irmão, e do Reinaldo Zangrande, que na época também... Né? Eu sei que o Geraldo disse assim, olha, depois ele disse, não, vamos trocar, porque trocou de motor 2 vezes, não adiantava. Não. O carro era muito forte para o motor, né? Muito pesado. Naquela época, José, a gente... Vou mostrar a foto dele. Esse é o teu carro. Essa daí não é do meu. É o Fissori. Que legal. Na época era muito bonito, né? Jorge ganhou tinha- o prêmio, né? Não ganhou o prêmio internacional de design? Mas ele era muito bonito. Esse carro, se você É considerar
a época dele, poxa, Não, ele estava muito na frente de tudo. Muito legal. Me deixou na mão, mas com muita elegância sempre. Porque todo O mundo nosso leva- chefe da competição, o Jorge Lete, tinha bronca desse carro, porque ele queria que a Wehrmacht trouxesse motor mais moderno para nós, correr, V6, não sei o que lá, e eles pegaram e detonaram a grana toda no Fissore. Nossa Senhora. Vamos mostrar mais fotos aí, vê? Aqui é... Isso daí é o recorde. É o recorde. Eu capotei o Gordini. Esse carro fez, em 21 dias, ele fez 51 mil quilômetros. E eu capotei esse carro. Mas mesmo capotando e tudo, esse carro, a velocidade dele, máxima do Gordini, específica, era 116 quilômetros. Nós fizemos 97 de média em 21 dias. Eu ainda, com as paradas, ainda com a capotada que eu dei. Foi uma vergonha que eu passei na minha vida. Por quê? Por quê? Puta, porque a Willis tinha investido uma nota. A Willis asfaltou o anel externo de Interlagos depois de 20 e tantos anos que não tinha sido tocado. Foi o primeiro toque no piso de Interlagos. E investiu em alojamento, tinha restaurante, tinha refeitório, sala de lazer, sabe, tinha tudo, ambulatório, tudo, tinha tudo lá. E foi um investimento terrível. Eu, naquela monotonia de guiar aquele carro, era pé embaixo o tempo inteiro, porque nós éramos 97 de média, com um carro que andava 116, imagina. O tempo todo. E eu, aquele asfalto novo, a gente passando sempre no mesmo lugar, aquela monotonia, sabe? Era pé embaixo, mas pra gente era muito devagar aquilo lá. Uma hora eu bobeei e tinha um colchão de pedrisco na curva 3, porque o carro sempre passava no meu lugar, e ele ia soltando aquele farelo do asfalto, né? Uma hora eu entrei lá e não consegui sair mais. Nossa, aquele carro não parava mais de virar. Plá. Mas Nossa, aí já com cinto de segurança. Não, cinto de segurança. Não tinha Não? cinto de segurança nessa época, João. Não tinha. E cinto de segurança é agora, coisa de agora. Não tinha. Eu cheguei no box com aquele carro todo torto. Sorte que ele caiu em pé. Eu nunca me esqueço que o Luizinho Pereira Bueno, tinha gente chamada bico, ele tinha um bicão, né? Sempre cara de brabo. Ele olhou pro carro e falou pro Greco, não precisa me falar quem que fez isso. Ele estava dormindo. Era o campeão era eu. O campeão. Mas o campeão era para me esculhambar, não era para me elogiar. Como é que é uma história que tem do Chico Landi com um padre italiano? Ai, meu Deus, essa daí é muito boa. Eu soube isso há uns 20 dias atrás, sabe? O irmão do Eugênio Martins, o Tito Lívio, ele veio na minha casa e a gente conversando, esse bate-papo, né? E começamos a falar de Chico Landi, as coisas do Chico. O Chico era muito amigo do Eugeninho. E o Chico era um cara muito recatado, né? Não era de falar muito. E quando cochichava, todo mundo ouvia, porque... tudo bem. Aí o Tito falou, pois é, você sabe que o Chico, quando ele ia para a Itália, tinha um padre que adorava ele, nessa época nessa década de 50 aí. E ele chegava para correr na Itália e o padre ligava para ele, ô Chico, vamos jantar. E ele levava ele e os amigos dele, tudo para jantar. E o padre pagava um jantar legal para eles. Eles eram duros, então, aquilo era uma maravilha. E toda vez aquela rotina, e quando quando o padre não procurava ele procurava o padre. E esse padre foi o Papa Pio XII. Virou Papa. Veja você. Virou Papa. Então, E nunca teve uma boquinha lá no Vaticano? Nunca? Pois é, então o Chico contando, né? Eu chegava no Vaticano, chegava lá, eu quero falar com o Papa. E os caras, mas como quer falar com o Papa? Você pensa que falar com o Papa, chegar aqui, eu quero falar com o Papa? Avisa o Papa que o Chico Landi está aqui. E avisava? E o Papa cancelava todos os compromissos, ficava o dia inteiro com o Chico ouvindo as histórias. Fico isolado aqui, não sei de nada, me conta, Chico. Fico isolado aqui. Pois é. Gente. E ele deu comenda, o Chico era comendador. Aí ele deu O comenda Papa pro- deu comenda pro Chico. Maravilha. Legal, né? Eu conversei aqui com Birte Clemente. Birte, qual é a origem do nome Birte? Porque a gente pensa que é de bird, o pássaro, mas não é. O que é exatamente? Na época que eu nasci, Ah. o almirante Richard Byrd, né? Ah. Com Y, o meu nome é com Y. Bird. Ele era uma figura notável naquele momento, que ele estava
desbravando o Polo Sul, tinha feito uma grande conquista no Polo Sul. E o meu pai queria que eu tivesse um nome curto e sonoro, e ele achava que eu ia precisar daquele nome, e ele me botou esse Ficou nome. super adequado. Em homenagem para o almirante americano aí, só que ele tirou o Y e pôs um I, para ficar mais Sabiamente. light. Eu conversei aqui com Birde Clemente, que é uma parte viva da nossa história no automobilismo. Birde, muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado.